Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Componente Matemática na unidade 1. Eu sou o professor Hilner e eu estou aqui para apresentar mais um tema aqui sobre estatística. Então acompanhe comigo o objeto de conhecimento da aula de número 9. Na aula de número 9, nós temos aí como objeto de conhecimento medidas de tendência central, moda, média e mediana. Acompanhe também o detalhamento, conceito e aplicação de média. Então, média é o tema da nossa aula número 9. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, vamos continuar falando em estatística, mais especificamente, falando aí sobre as médias. Então, acompanhe comigo o nosso primeiro modelo de média que nós vamos ver hoje. Olha só. Nós temos média aritmética simples. Olha só o que é a média aritmética simples. Ela é um conjunto de dados que é obtida somando todos os valores, tá bom? Todos os valores envolvidos, dividido pelo valor encontrado pelo número dado desse conjunto. Calma, que falando assim parece até complicado, mas na verdade é bem simples, tá bom? Média aritmética simples é aquela média que a gente calcula justamente quando a gente quer obter a nossa média na escola, né? Então, na escola, a gente tem que somar ali as notas dos trabalhos, né? As notas das avaliações e dividir pelo seu quantitativo. Não é assim que a gente faz para calcular a média? Então, essa é o maior exemplo, né, de média aritmética simples. E a gente vai, então, introduzir esse tema aqui e mostrar para vocês como é fácil, de obter essa média. Então, acompanhe comigo na nossa próxima cartela. Então, de uma maneira geral, a fórmula que a gente utiliza para calcular a média é essa que você está vendo aí na tela, tá bom? A média aritmética simples, o MS, vai ser a soma de todos os valores, tá bom? No caso aí, x1, x2, x3 até xn, A gente não sabe o quantitativo de notas, mas se forem 10 notas, então soma as 10 notas. Se forem 20 notas, então você soma as 20 notas, soma simples, tá bom? E o n, na parte de baixo, o denominador da fração, é justamente a quantidade. Então, se forem 10 provas, você divide por 10. Se for 20 provas, você divide por 20. É assim que funciona, então, a média aritmética simples, tá bom? Então, veja aí que, de maneira geral, essa fórmula que você está vendo aí na sua tela, é a maneira geral que a gente tem para representar, então, a média aritmética simples. Fica mais fácil de entender quando a gente mostra um exemplo, Bora ver então o nosso primeiro exemplo, acompanhe na tela, olha só. No segundo bimestre, João alcançou as seguintes médias. Lembra que eu falei, Aquela média que a gente usa para calcular ali se a gente passou de ano ou não? Exatamente esse primeiro exemplo aqui, ó. Então nós temos aí, ó, matemática 8,5, português 7,3, história 7, geografia 7,5, inglês 9,2, espanhol 8,4, física 9, química 7,2, biologia 8 e educação física 9,5, tá bom? Então, como é que se obteve essas médias? Por exemplo, na de matemática, por exemplo, se o professor passou 2 trabalhos e 2 provas, você soma os valores dessas 2 provas e desses 2 trabalhos e divide por 4, Não foram 4, não foram 4 avaliações, Então, soma as 4 notas e divide por 4. Essa foi a média que se obteve, 8,5, Se por um acaso houvesse aí uma quinta nota, então a gente somaria as 5 notas e dividiria por 5, tá bom? Então, esse valor que nós temos aí em cada disciplina é a média, tá bom? Então a gente vai colocar aqui um contexto para a gente obter mais uma vez a média. Olha só aí comigo. Nós temos aí, na nossa próxima cartela, o seguinte contexto, acompanhe comigo.
Considerando que João possui 10 matérias, para determinar a média aritmética delas, devemos somá-las e dividi-las por 10. Então, o que está sendo feito aí é uma média de todas as disciplinas, né? Como se fosse aí uma média de desempenho, tá? Soma-se, então, todas as notas que ele obteve nas 10 disciplinas, né? Nas 10 matérias, né? Então, você pode verificar que foi somado aí na parte superior da fração, né? Do que nós chamamos de numerador. 8,5 somado com 7,3, né? A nota de matemática com as demais, né? Mais 7, mais 7,5, mais 9,2, mais 8,4, mais 9, mais 7,2, mais 8 e mais 9,5, essa aí sendo a última nota, né? Que é a área de educação física, tá bom? E como são 10 matérias, então esse somatório todo aí vai ser dividido por 10, tá bom? É assim que a gente obtém a média aritmética simples, tá bom? Quando a gente soma aí todas essas notas, 8,5, 7,3 até 9,5 lá no final, nós temos um total de 81,6, tá? Esse é o resultado somente da parte aí que foi somada, das notas somadas, tá bom? Quando a gente divide por 10, que é o quantitativo de matérias, a gente tem aí uma média que é de 8,16, tá? Então seria aí uma média de desempenho, né? Como é que o João, no caso aí do nosso contexto, né? Como é que foi o rendimento do segundo bimestre do João? Então ele teve aí um aproveitamento de 8,16, tá? Então, de maneira geral, a gente fala assim, né? Então, o João alcançou uma média aproximadamente de 8,2, né? Fazendo aí um arredondamento para não utilizar aí tantas casas decimais, né? Então, 8,2 é o desempenho do João, né? Foi uma média que se calculou com as notas que ele obteve em cada matéria, tá bom? Então, é isso. Então, quando a gente quer obter uma média aritmética simples, a gente soma, tá, todos os valores e divide pelo quantitativo. Então, se você quiser calcular, por exemplo, a média aí de idade da sua turma, como é que você vai fazer? Você vai somar, então, a sua idade, né, a sua idade, junto com a dos seus colegas, né? Então, se você tiver, por exemplo, outros 5 colegas estudando com você na sua sala, você vai somar a sua idade com mais esses 5 colegas, tá bom? Então, depois que você somar todas essas idades, você vai dividir, então, por 6, né? Porque é o total de alunos que tem na sua sala, você e os outros 5, tá bom? Essa divisão, então, quando você efetuar essa divisão, você vai obter a média de idade da sua turma, tá bom? É um cálculo bem simples de se fazer, tá? Você não vai ter dificuldades para obter a média de idades da sua turma, tá bom? Isso pode ser feito também com as notas, né? Média das notas, tá bom? Sempre de maneira bem simples, por isso que é fácil de utilizar, né? A média aritmética simples. Mas ela é a única média que existe? Não. Existe uma outra também que é bastante usual. Vamos ver então qual é a nossa média? Eu estou falando aí da média ponderada. Acompanhe comigo aí na nossa cartela, olha só. A média aritmética ponderada. Ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos, tá? Aí você deve estar se perguntando, mas peso, como assim? Tem alguns modelos, né, que utilizam pesos maiores, dependendo do contexto, né, que se encontra. Bora ver então como é que a gente vai fazer isso. Olha só, essa média aritmética ponderada, ela é utilizada quando a gente, por exemplo, tem o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quando você escolhe lá suas áreas, tá? Dependendo da área que você escolhe,
A nota que você obter lá na disciplina de língua portuguesa, ela vai ter um peso maior, por exemplo, né? Se você, por exemplo, escolher uma área de engenharia como primeira opção, as notas de matemática vão ter pesos maiores com relação às outras, tá bom? Então, a nota que você vai ter em matemática, na prova de matemática, ela vai ser multiplicada por um valor, um peso maior do que as outras, tá bom? Então, olha só como é que se calcula a média aritmética ponderada. Acompanhe comigo. Nós vamos, então, ter novamente uma fração, né? E aí nós temos uma multiplicação junto com com um somatório, né? Então nós temos aí, por exemplo, P1x1, um produto entre os x2, somado com P2 vezes x2, até no final ali Pn multiplicado por xn, tá? Então se a gente pensar assim na prática, seria mais ou menos assim, ó. Peso 1, né? Vamos supor, um peso 5 para quem faz a prova de matemática. Então seria aí 5 multiplicado pela sua nota da matemática. P2, peso 2, por exemplo, 3, né? Vamos supor aqui um valor 3 de peso multiplicado pela sua nota em língua portuguesa, por exemplo, tá bom? E assim você segue fazendo esse produto, né, da sua nota, tá, com o peso que ela tem no seu contexto. Dividido, então, pela soma dos pesos, tá bom? Então, P1 mais P2 até Pn são os pesos, tá? Vamos colocar isso dentro de um exemplo para a gente entender melhor. Olha só, veja esse exemplo 2. Maria Helena deseja calcular a média das notas que tirou em cada uma das 4 matérias a seguir. Calcule a média ponderada de suas notas, sendo que as 2 primeiras provas têm peso 2 e as outras têm peso 3, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, né, a prova de inglês da Maria Helena. Então, olha só, é um modelo também que pode acontecer, né? A primeira e a segunda prova, ela tem as suas notas, né? No caso aí 6,5 na primeira e 7,8 na segunda. Para essas 2 provas, ela vai ter, então, essas 2 notas serão multiplicadas por 2, justamente porque as 2 primeiras têm peso 2, que é o que está escrito aqui no nosso enunciado, né? Então a gente vai pegar a nota 6,5 multiplicar por 2 e 7,8 multiplicar por 2. E as outras 2 provas, no caso a terceira e a quarta, elas serão multiplicadas por 3. Então essa nota 8 aqui, ela é multiplicada por 3, e esse 7,1 aqui também é multiplicado por 3, tá? Depois que a gente obter os resultados dessas multiplicações, nós vamos somar tudo, tá bom? Essa é a parte do numerador, tá bom? É toda essa parte aqui de cima, ó. Esse produto, tá bom? Com a soma, tá? É só o numerador. Para obter a média, depois a gente tem que fazer essa divisão ainda pela soma dos pesos, tá bom? Então, nós vamos somar, né, todos esses produtos e no final ainda dividir pela somatória dos pesos, tá bom? Olha só como é que vai ser, então, vai ser construído, ó. Nós temos aqui a primeira nota, né, 6,5 multiplicado por 2, 7,8 multiplicado por 2 também, tá? 8, que já é a terceira nota, ele vai ser multiplicado por 3, e 7,1 multiplicado por 3, né? As 2 primeiras multiplicadas por 2 e as 2 últimas multiplicadas por 3. E no denominador, a gente vai pegar então aqui, ó, somente os valores dos pesos, ó.
2 mais 2 mais 3 mais 3. É exatamente o que está aqui no denominador. 2 mais 2 mais 3 mais 3, tá? Então aí a gente está colocando um peso maior nas duas notas das provas finais, né? Elas valem mais do que as duas provas que vêm por primeiro. Então, calculando, né, com calma, né, 6,5 multiplicado por 2, nós vamos ter 13. 7,8 multiplicado por 2, nós vamos ter 15,6. 8 multiplicado por 3, 24. E por último, 7,1 multiplicado por 3, 21,3. Tá bom? Tudo isso daí ainda vai estar dentro da fração, tá? Então aqui, ó, nós temos a nossa fração, tá bom? Com o denominador, que vai ser 10, ó. Esse 10 aqui, ó, é o denominador, tá? Aqui em cima, então, tá o 13, mais 15,6, mais 24, deixa eu esticar mais um pouquinho aqui, mais 21,3, tá bom? É dessa forma que a gente escreve aí a nossa média ponderada, tá bom? E aí, depois que a gente soma todos esses valores no nosso numerador, nós vamos obter isso aqui, ó, 73,9, né? Que também pode ser escrito dessa forma, ó. 73,9 sobre 10, tá? E aí, né, quando a gente tem uma divisão por 10, a gente lembra que essa divisão nada mais é do que o mesmo 73,9, só que com a vírgula deslocada uma casa para a esquerda, tá? 7,39, então, é a média da Maria Helena, né, na disciplina inglês, tá bom? Isso porque nós tivemos que utilizar aí o cálculo da média ponderada, tá? Diferente da média aritmética simples, cada nota que ela obteve, né, são 4 avaliações, só que as duas primeiras tinham peso 2 e as duas últimas tinham peso 3. Tá bom? Então é dessa forma que nós vamos utilizar a média ponderada, tá bom? É sempre importante a gente lembrar que a principal diferença entre as duas, tá, é que a média ponderada sempre vai ter um peso maior, né? E o contexto vai ter que explicar isso, né? Olha, as duas primeiras notas vão ter um peso tal, as duas últimas peso tal, então você já entende que você vai ter que multiplicar esses valores, né? Somar, como a gente faz na média aritmética simples, e depois dividir pela soma dos pesos, tá bom? Bora ver então mais um exemplo, continuando aí com o contexto aí da Maria Helena. Olha só, agora nós passamos para a disciplina de língua portuguesa, né? Olha aí as notas dela de língua portuguesa. Primeira prova, 7,5. Segunda prova, 6,9. Terceira prova, 7. E quarta prova, 8,2. Então é o mesmo procedimento, tá? As duas primeiras notas serão multiplicadas por 2. E as duas últimas serão multiplicadas por 3, tá? Ao final, nós vamos somar tudo, né? Todos esses resultados aí, e aí a gente ganha o nosso resultado do numerador. No denominador, nós vamos somar somente os pesos, né? Que no caso aí serão 2 mais 2 mais 3 mais 3 igual nós fizemos lá no outro exemplo, né? Com as notas de inglês. Bora ver como é que vai ficar então. Olha só. Mesmo esquema, tá? 7,5 multiplicado com 2. Essa aqui, então, compõe a primeira nota. 6,9 multiplicado por 2. Ok, a segunda nota.
Depois, 7 multiplicado com 3, essa aqui já é a terceira nota. E 8,2 multiplicado com 3, essa é a última nota, né? A quarta nota. Dividido, então, pela somatória dos pesos, tá bom? São exatamente esses elementos aqui, ó. 2, 2, 3 e 3, tá? Soma lá embaixo. A gente já sabe que esse resultado aí vai ser 10, tá bom? E aí eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó, para escrever o que está escrito na linha de baixo, né? 7,5 multiplicado por 2, resultado já está ali, vou colocar aqui na forma de fração, ó, 15. Mais 6,9 multiplicado por 2, resultado 13,8. Mais 7 multiplicado com 3, nós sabemos que isso é igual a 21. Vamos esticar aqui mais um pouquinho. E 8,2 multiplicado com 3, 24,6, tá? E o somatório do que está no denominador, a gente já sabe, né? Vai dar 10. Então tá aqui. Quando a gente soma, então, 15, 13,8, 21 e 24,6, o resultado disso vai ser 74,4 sobre 10. E aí, novamente, né, desloca a vírgula uma casa para a esquerda, né, divisão por 10, 7,44 é a média da Maria Helena lá na disciplina inglês. Tá bom? Essa, então, é a média, tá, da disciplina língua portuguesa com o método aí da média ponderada, tá bom? Então, perceba que o formato é único, né? Multiplica com os pesos, soma tudo e divide com a somatória dos pesos. Bora ver mais um exemplo? Vamos ver, então, as notas de história da Maria Helena. Olha só. Repare que ela tem aí na primeira prova, né, 5,4, tirou uma nota aí mais baixa. Mas como a primeira e a segunda prova aí vai ter peso 2, tá? Ela consegue, então, recuperar essa nota com a terceira avaliação, né? A terceira prova e a quarta prova, porque essas duas últimas têm peso 3, tá? Então, como as duas últimas provas têm peso maior, ela consegue recuperar essas notas facilmente. Bora ver, então, como é que a gente vai construir isso. Olha só aqui na sua tela. Então, lembrando, né? 5,4 vai multiplicar por 2. 8,3 vai multiplicar com 2 também, que é a segunda nota. A terceira nota já vai multiplicar por 3, então 7,9 vezes 3. E 7 multiplicado com 3. O denominador vai ser aquilo, né? 2 mais 2 mais 3 mais 3, que é justamente a somatória dos pesos. E a gente já sabe, inclusive, que isso vai dar 10, né? Então, vamos escrever aqui ao lado. 5,4 multiplicado por 2, 10,8. Somado com 8,3 multiplicado com 2, isso vai dar 16,6. 7,9 multiplicado com 3, 23,7. E 7 multiplicado por 3, 21. A gente sabe que o denominador vai ser 10. Tá? Vamos continuar aqui embaixo. 10,8 mais 16,6 mais 23,7 mais 21 resulta em 72,1. 72,1 sobre 10. E aí, para facilitar a nossa vida, né, desloca a vírgula uma casa para a esquerda. 7,21 é a média da Maria Helena na disciplina História. Tá? Então, repare que, embora ela tenha tirado uma nota baixa lá na primeira nota, ela conseguiu recuperar justamente em função aí dos valores, os pesos maiores que nós temos na avaliação,
na prova 3 e na prova 4, tá bom? Então é isso, vamos reforçar aqui, tá? Os dois tipos de média que nós já acabamos de conhecer, né? Vamos voltar aqui então para a média aritmética simples, para a gente ressaltar aqui as diferenças, tá bom? Então olha só, no primeiro contexto, que era o contexto aí do João, ele possuía as mesmas 10 matérias, né? Então a gente fez aqui um cálculo de rendimento dele, né? Pegamos aí todas as matérias, todas as notas nas matérias que ele tinha, que a gente tinha listado aqui, né? Ó, 8,5, 7,3, 7, 7,5, 9,2, 8,4, 9, 7,2, 8 e 9,5. Pegamos isso e somamos tudo, tá? Porque é assim que a gente utiliza a média aritmética simples, tá bom? As matérias aí, no caso, né, as notas, elas não têm diferença de peso, né? Todas elas têm peso igual. Então, basta somar todas as suas notas, tá? Somando tudo, nós obtemos, então, 81,6. Dividimos, então, pela quantidade de matérias, né? No caso, aí são 10. Então, 81,6 dividido por 10, 8,16, tá? Essa foi, então, a média do João, utilizando a média aritmética simples, porque todas as disciplinas, nesse caso, aí possuem o mesmo peso, tá? Então, basta somar todas as suas notas. Diferente do contexto da Maria Helena. Com a Maria Helena, nós utilizamos a média ponderada, porque as regras aí para a Maria Helena são diferentes, tá? As duas primeiras provas têm peso 2 e as duas últimas, no caso é a terceira e a quarta prova, têm peso 3, tá? Isso aí favorece, então, quem tira aí, porventura, uma nota baixa nas duas primeiras provas, né? Consegue recuperar com a terceira e com a quarta prova. Então, nesse contexto aqui, a gente utiliza a média ponderada, tá? Então, antes da gente somar aí as notas, né, a gente precisa multiplicar, então, pelos seus respectivos pesos. Então, 6,5 foi multiplicado por 2, 7,8 também foi multiplicado por 2. A nota 8, que já é a terceira prova, já vai ser multiplicado por 3. 7,1 também vai ser multiplicado por 3, porque as duas últimas, né, lembrando, elas têm peso 3. E a divisão, né, o denominador, vai ser, então, a soma dos seus pesos, né, de cada peso aí da prova, né? Então, 2 mais 2 mais 3 mais 3, tá? Então, nós conseguimos aí, com os resultados das multiplicações, 13, 15,6, 24 e 21,3, tá? Esses foram os resultados, então, aí das multiplicações. Somando agora, né, esses resultados dos produtos, a gente obteve, então, 73,9 e dividimos finalmente aí por 10, tá? Nessa divisão por 10, a gente obteve a média da Maria Helena na disciplina inglês, 7,39, ok? E aí nós fomos a verificar a prova de língua portuguesa da Maria Helena. Mesmo esquema. Pegamos as duas notas, as duas primeiras, multiplicamos por 2, pegamos as duas últimas, multiplicamos por 3. Depois disso, nós somamos todos esses produtos, os resultados, né? Chegamos, então, a 74,4. E como os pesos são os mesmos, né? 2 mais 2 mais 3 mais 3, denominador, então, igual a 10. Então, 74,4 dividido para 10, 7,44 é a média da Maria Helena na disciplina Língua Portuguesa, tá? E, por final, na disciplina História,
E aqui foi até interessante que na primeira prova ela tirou aí uma nota mais baixa, né, 5,4. Mas, como a média é calculada com a média ponderada, 5,4 multiplica com 2, 8,3 também com 2, 7,9 já vai ser multiplicado com 3 e 7 multiplicado com 3. Resolvemos as multiplicações, depois somamos tudo, chegamos então a 72,1. E dividimos então pelo 10, né, que é a soma dos pesos, 2 mais 2 mais 3 mais 3. Nessa divisão por 10, chegamos à média dela em história, que é 7,21, tá bom? Então, são essas duas formas que a gente tem aí para calcular a média, né, as mais usuais, tá bom? E é isso, chegamos ao final da nossa aula, mostramos aqui para vocês, né, a média aritmética simples e também a média ponderada. E é isso.